você crê que o Senhor está aqui, dê a sua melhor salva de palmas, o seu melhor júbilo ao Senhor. Só Ele é santo. Se é para Jesus estar fraco, aplauda o Senhor. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor, rebaixou. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Declare que Ele é santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Só a Não há igreja. outro como Jesus. Só a igreja, só a igreja. Santo. Vamos fazer um coral lindo ao Senhor. Só Tu és. Que essa adoração não saia da sua boca, mas saia do seu coração. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Santo é o Senhor Jesus. Mais uma vez. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Oh, Rexame. Só Tu és santo. Não há outro. Todos juntos agora. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és Obrigado, Jesus. Aplauda Ele. Só Ele é santo. Se é para Jesus estar fraco, querido. Eu acho que você não entendeu. O Rei dos Reis está aqui. O Senhor dos Senhores, aquele que pagou o alto preço pela sua vida. Aplauda o Senhor, querido. Glorifica o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz aí, igreja? 2, 3 pessoas. Vou perguntar de novo. Quem está feliz aí? Glória a Deus. É dos pequeninos que são o reino dos céus. Olha lá. Ó. Glória a Deus. Amém, amados. Queridos, nós precisamos nos extravasar na presença do Senhor. Porque quando nós íamos na balada, mano, eu falo de mim, eu pulava, virava cambalhota, eu fazia tudo que tinha que fazer. Então para o Senhor tem que ser melhor, amados. Não podemos deixar de adorar, tem que ser aquela adoração que sai do coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Temos visitante hoje? Levante sua mão, quero te conhecer, se você que nos visita pela primeira vez. Não temos visitante. E isso é uma vergonha para todos nós. Amém? Amém, queridos? Olha para o seu lado direito, quantas cadeiras vazias. Agora olha para o lado esquerdo. Aí como não tem visitante, abraça o irmão que está do seu lado. Fala, que bom que você está aqui. Mas da próxima vez, traga um visitante. Em nome de Jesus. Podeis se assentar, amados.
Glória a Deus. Deus é bom. Meu nome é Leandro, sou presbítero aqui da casa. Fica um abraço do nosso pastor Léo, pastora Selen. Eles foram pregar em São Chico, aniversário da igreja. E hoje, pela misericórdia, você vai ter que me aturar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. É um prazer e uma honra poder ministrar a palavra do Senhor. Temos recados? Célula, quem vai em célula aí? Todas as terças-feiras nós nos reunimos nas células às 20 horas. Então, se você não frequenta ainda uma célula, você é o nosso convidado especial. Temos diversas, se eu não me engano, são 8 células na nossa cidade, incluindo 2 em Guaramirim. Então, procure a célula mais perto da sua casa. É muito importante que você esteja conosco caminhando em célula, porque é um lugar onde nós nos reunimos para aprender mais da palavra do Senhor. É um lugar onde nós nos fortalecemos em comunhão. É um lugar onde nós temos relacionamento com os irmãos. Então vá numa célula, queridos. Vai ser muito edificante para a sua vida, porque a ovelha sozinha, ela está mais frágil aos ataques do lobo. Agora a ovelha, quando está em bando, sendo guiada por um líder, pelo pastor, é mais difícil, amém? Então, se você não vai, pega o endereço ali no balcão do Boas-Vindas, é só colar todas as terças às 20 horas. Próximo. Mergulhando na palavra, glória a Deus. Todas as quartas-feiras às 20 horas, queridos. Nesta quarta-feira teremos o presbítero Terres que vai ministrar a aula, ele vai falar da graça de Deus. Terça-feira, quarta passada, foi o diácono Emerson, ele falou do amor. Então, amados, venha, porque discípulo, ele precisa aprender do seu mestre para ser um discípulo. Amém? E hoje nós vamos ministrar sobre discípulos. E como você quer conhecer o mestre sem saber o que o mestre te deixou? Não tem como. Então venha, faça um esforço. Aí você vai falar, Leandro, mais um dia na igreja? Mais um dia na igreja. Nós vivemos de sacrifício em sacrifício, amados. Amém? Então venha aprender a palavra do Senhor. Vai ser edificante para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para a tua igreja, para a tua cidade, para a tua nação. Venha aprender a palavra do Senhor. Então nesta quarta é só chegar, mas eu não vim nas anteriores. Não tem problema, cada quarta-feira é um tópico diferente. Venha para aprender. Quarta-feira às 20 horas é só chegar. Próximo. Cultos na madrugada, glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Esses cultos estão sendo uma bênção. Toda sexta-feira, 5h30 da manhã, nós estamos aqui reunidos, adorando ao Senhor, recebendo uma palavra do céu. Cara, é demais. Para chegar é difícil, mas para querer ir embora também é difícil, porque quando está aqui recebendo aquilo que o Senhor tem, plena manhã, você sai daqui cheio da presença, amados. Então não deixe de vir também, faça um sacrifício. É bênção de Deus estar aqui 5h30 da manhã, recebendo uma palavra. É um culto bem dinâmico, não é como os cultos normais, é bem dinâmico, é uma adoração, é uma palavra, é uma oração. E ali nós saímos daqui edificados todas as sextas-feiras de manhã. E é uma direção profética esses cultos. Amém, queridos? A gente está debaixo de uma direção profética do apóstolo Issan, que declarou uma palavra sobre a nossa igreja no retiro que nós tivemos no começo do ano. E nós cremos nas profecias daquele homem de Deus, porque muita coisa que nós vivemos hoje como Ministério Bola de Neve saíram da boca daquele apóstolo. E se ele foi usado por Deus para nos dar essa direção, é que Deus vai fazer coisas grandes em nosso meio e em nossa cidade. Amém, amados? Próximo. Festa das crianças, glória a Deus. Essa é uma festa evangelística, amados, é uma festa muito linda, ao qual nós marcamos o coração das nossas crianças, amém? Porque, queridos, o mundão está aí nervoso nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, já quer inserir a cultura mundana desde
muito cedo. E nós precisamos marcar também as nossas crianças desde muito cedo. Amém? E as crianças, elas anseiam por esse dia. Então, no próximo sábado, dia 11, a partir das 14 horas, estaremos aqui reunidos, vários brinquedos aqui na igreja, lanches para as crianças. É um evento evangelístico, mas também é muito mais para as nossas crianças, amém, amados? Porque a gente precisa inserir memórias na vida deles, para que quando eles cresçam, eles lembrem, poxa, lá na minha igreja teve aqueles momentos lindos, aqueles momentos onde eu me divertia, onde eu brincava, onde era saudável. A gente precisa criar memórias, e isso é uma memória no coração das nossas crianças, porque das nossas crianças sairá uma nova geração de pastores, de apóstolos, de mestres, de evangelistas. Eles estão lá em cima, estavam ali atrás aprendendo, queridos. Então, venha, traga seu filho, convide uma criança, o vizinho. Eu já ouvi testemunho, queridos, de pais que se reconciliaram por conta do filho no Ministério Infantil, né? O TT lá do Bola Nação que nós éramos. Ele ia no Ministério Infantil, ele pedia oração, os pais se reconciliaram. E hoje são pastores, lá em Minas Gerais. Olha só como faz a diferença nas crianças. A gente pensa que não, mas elas vêm e brincam, mas o Espírito está recebendo, amados. É do Espírito Santo para o Espírito das nossas crianças. Então, venha, participe. Está aceitando doação ainda? Como é que está? Sim? E o QR Code ali? Quem procura? Pode procurar você, Wagner? Diácono Wagner, se você quer abençoar com qualquer quantia, porque tem todo um custo, amados. Não sei se você já veio, mas aqui são vários brinquedões para as crianças se divertirem, são vários lanches que a gente faz para cada criança, é algo lindo, só que isso necessita de recursos, amém? E nós somos um corpo e nós nos reunimos para abençoar essas crianças. Então procure o Wagner, veja com ele o que está precisando, o que está faltando e semeie na vida das crianças. Porque o seu galardão lá no céu, um dia o Senhor vai falar, lembra aquela oferta que você fez no dia das crianças? Tinha uma criança lá, hoje ela é uma pregadora no Brasil, no mundo, mas você fez parte disso. Então procure o Diácono Wagner. Se você, Leandro, eu não tenho condições de dar valor, mas eu quero servir, eu quero ajudar. Fala também com o Wagner que ele vai estar dando a direção certinha. Você não precisa vir ficar das 14 horas até o final. Tem as escalas ali de hora em hora, ao qual você pode estar servindo durante 1 hora, 2 horas. Amém, igreja? Então vamos nos envolver. Amém? Próximo. Acampa macho. Ixi, desse jeito aí, Ricardo. Acampa machinho. Acampa macho. Glória a Deus. Acampa Macho 2025, dia 17 a 19 de outubro. Vai ser lá em Bombinhas. Vai ser um momento lindo ao qual os homens das igrejas Bola de Neve de Santa Catarina eles vão estar se reunindo para buscar do Senhor nesse acampamento. Amém, queridos? Nós temos, né, o nosso retiro anual, porém esse ano a nossa direção do nosso supervisor de igreja, o pastor Birá, foi de nós participarmos desse Acampa Macho. Então pode procurar o Ricardo ou o Diácono Wagner, ou também pode falar comigo se você quer se inscrever. Se ainda não tem o link, tem que se inscrever para ter uma programação, vai ter os eventos no dia, vai ter uns jogos, vai ser bem legal, querido. Então participe. E se você é esposa, faz o seu marido participar também, porque ele vai voltar renovado, transformado pela glória de Deus. Amém? Próximo. Quem vem lá? Quem vem lá? É a bateria. Já ouço o som do tambor e da melodia. Louvamos a Jesus Cristo em qualquer quebrada. Eu sou da batucada abençoada.
Aplauda Jesus, amados. Que bênção, né, queridos? Meu coração estava partido, pastor João. Eu estava lá em São Paulo, mas querendo estar aqui, mano. Mas eu já estava lá, então eu fui lá no congresso de intercessão. Mas, amados, ano retrasado nós fomos em 5 para o evangelismo de Santos. Nós declaramos, fizemos uma oração que nós íamos dobrar o número. Esse ano nós fomos em 10. Nós oramos da mesma forma. O ano que vem nós vamos em 20. No mínimo. E nós temos ali mais de 40 instrumentos. Só estamos esperando pessoas disponíveis para o reino de Deus. Porque esse é um ministério, queridos, que é fora das 4 paredes. A igreja precisa sair das 4 paredes. Nós estamos muito nas 4 paredes. Por isso que as cadeiras estão vazias. Nós precisamos sair para evangelizar. E esse é um ministério ao qual o Senhor nos deu estrategicamente para a gente buscar almas para Jesus. Amém, igreja? Então, se queimou no teu coração ver esse vídeo, procura o diácono William ou então a diaconisa Jéssica. Eles estão ali atrás, o William é o líder. Olha só, ontem veio o líder nacional lá de São Paulo e mais 2 pessoas para ministrar um workshop. Nós estávamos em poucas pessoas. Mas amém, eu creio que quem estava ali era para estar. Amém, queridos? E Deus, Ele usa quantos Ele quiser. Deus usou 300 com Gideão para derrotar um batalhão de pessoas, não vai usar 5, 10? Mas faça parte disso, amados. É tremendo esse ministério. Então te convido, procura a Jéssica, procura o William, fala com eles. Nós vamos iniciar os ensaios, ou na arena, ou vai ser na inovação, ou na Via Verde. E olha só, Deus é tão bom, queridos, tão bom que tem o presbítero Terres lá dentro da Câmara, que ele consegue alvará para a gente poder fazer os ensaios nos parques, queridos. É de Deus ou não é? Então se envolva, amados. Se envolva. Amém, queridos? Então quero só ver, hein? Tá vendo aí, né, William? Quantos levantaram a mão, né? Depois você pesca, tá? Próximo, cantina e lojinha ali atrás. Não vai embora sem antes passar ali. Glória a Deus. Vocês estão tristes? Tem certeza? Ontem nós estivemos no congresso de intercessão, meus queridos. Fora do normal. Foi tremendo, amém, amados. Né, Ricardo? Foi tremendo, queridos. Glória a Deus. Agora nós vamos estender a nossa adoração com dízimos e ofertas. Te convido a abrir a palavra de Deus em Provérbios 3:9. A palavra do Senhor diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém, queridos? Alô? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Amado, só tem fruto e só planta quem semeia. Quem está aí? Se você não semear, sinto muito lhe dizer, você não vai colher. Você não vai ter uma plantação, você não vai ter frutos. E os dízimos e ofertas são semeaduras, ao qual nós lançamos sementes na casa do Senhor. Amém, igreja? Então, se você quer colher algo da parte de Deus, se você quer ter algo que o Senhor te abençoe, se você quer ter, como a palavra diz, os celeiros plenamente cheios, você precisa primeiramente lançar a tua semente. E lançando a tua semente, você vai poder colher esses frutos. E vai ter os celeiros cheios. Quem está aí?
E se você não tem o entendimento ainda, porque muitas pessoas vêm na igreja, amados, há algum tempo já, porém não tem esse entendimento. Pô, eu não tenho entendimento, vou dar dinheiro para o pastor, vou... Sabe o que você faz, querido e querida? Ore ao Senhor. O Senhor vai te dar a direção, o Senhor vai te esclarecer o que é o dízimo, o que é a oferta. Mas nós não podemos deixar de ministrar, porque é um princípio ao qual nós vivemos. Nós vivemos debaixo desse princípio, da lei da semeadura, do dízimo e da oferta. E essa casa, ela só está aberta por conta desses recursos, dos dízimos dos fiéis e das ofertas. Na verdade, ela está aberta por causa do Senhor, amém, queridos? Porque o Senhor provê nas nossas vidas e com isso nós podemos ofertar e dizimar. Então, que você possa entender essa palavra, que você possa pedir ao Senhor para dar revelação a ti. E a palavra diz assim, lá em Salmo 126:5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E isso me faz lembrar da passagem da viúva de Serepta. Creio que todos conheçam, se não, Elias foi conduzido a Serepta, num momento de crise, ao qual não chovia na terra, por conta da própria palavra que Deus deu a Elias proferir naquela nação, para ele encontrar com uma viúva. E ele chegou naquela viúva, me dá um bocado de água, a viúva falou sim, e falou, e também me traga um pão. Ela falou, Senhor, eu só tenho um bocado de farinha e um bocado de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho comer e depois esperar a morte. E ele falou o quê? Vai e faz o que eu te pedi. E ela falou, conforme a tua palavra eu vou fazer. Eu creio que aquela viúva, ela deve ter ido chorando. Ela deve ter ido clamando ao Senhor, Senhor, é a minha última refeição e eu vou ter que alimentar esse profeta. Mas eu vou fazer porque ele é um profeta de Deus e eu creio em ti. E eu creio que muitos de nós, muitas das vezes, nós também entregamos a nossa semente chorando. Só que a palavra diz ali, nós acabamos de ler, aquele que semeia com choro vai colher com alegria. Os maiores beneficiados em entregar o dízimo e a oferta somos nós. Não é a igreja. Por mais que os recursos sejam para a igreja, para manter o templo, o maior beneficiado é você, querido. Porque a igreja de Deus, Ele vai manter a igreja dele de uma forma ou de outra. Quem está aí? Amém, amados? Então, com esse entendimento, queridos, se você não tem nada, faça um ato profético. Faça um ato profético. Senhor, eu não tenho nada. Vem até o gasofilácio assim e entrega. Mas eu faço esse ato e vou entregar para ti. R$1.000, 2.000, não sei. Coloca o que você quiser, porque Deus vai te honrar. Se coloque de pé. Enquanto nós vamos adorar, entregue a sua oferta, entregue o seu dízimo. Aqui está o gasofilácio, a plaquinha de QR Code. Lá atrás temos a maquininha. Lance a tua semente. E posso te falar, amados, essa igreja é uma terra fértil. Sabe por quê, queridos? Porque aqui vidas são salvas. E a palavra de Deus diz que uma vida, ela vale mais do que qualquer tesouro do mundo. Então, nós mantendo essa igreja aberta com os nossos recursos, eles estão sendo revertidos nos maiores tesouros do mundo, que são as vidas. Amém? Adore o Senhor e venha com alegria. Mais fundo e além, eu quero mergulhar, vou me esvaziar de mim pra me encher de ti. Mais fundo e além, eu quero mergulhar.
Amém, queridos? Amados, ontem no congresso eu recebi uma palavra profética. Deus falou que ela não tinha que parar em mim, que era para me liberar hoje para a igreja. Deus me falou que eu receberia porção dobrada. Em nome de Jesus eu estou liberando pela vida de cada um de vocês, porção dobrada. Eu acho que você não entendeu o que eu estou falando. É uma palavra profética que eu recebi lá. O Senhor mandou eu direcionar para esta casa. Porção dobrada sobre a vida de cada um de vocês. Levante suas mãos, vamos orar. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Pai, esses recursos. Te apresentamos, Papai querido e Papai amado, cada semente lançada, Senhor, nesse gasofilácio. Colocamos diante de Ti, Pai. E te pedimos que o Senhor, Deus, venha frutificar na vida de cada irmão que lançou essa semente, até mesmo aqueles, Pai, que pela fé não puderam ajudar, mas que pela fé, Pai, determinaram em seu coração que vão lançar a semente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que portas se abram, que contratos, Pai, venham ser fechados, Pai. Pai, a Tua palavra diz que as bênçãos correriam atrás de nós, Senhor. Pai, Tu és o nosso maior contato, Pai. Muitos aqui precisam, Senhor, de contatos. Muitos aqui precisam prospectar. Mas, Pai, Tu és o Deus onipresente, Senhor. Então visita cada pessoa que precisa, Senhor, do serviço de cada irmão que aqui, Pai, disponibiliza para o mercado de trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que esta venha a ser uma semana, Senhor, extraordinária. Que trabalhos, Pai, contratos venham aparecer, Pai. Que nós nem vamos saber de onde. Aliás, nós vamos saber que veio do Senhor. E nós iremos glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Conforme a Tua palavra liberada sobre a minha vida, eu libero sobre a Tua igreja uma porção dobrada, Senhor. Uma porção dobrada, Senhor. De tudo aquilo que o Senhor tem a derramar, Pai. Que seja dobrado em nossas vidas, no nome santo de Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Podeis se assentar, amados. Glória a Deus, queridos. Deus é bom, amados, demais. Da conta sou. Discípulo ou traidor? Esse é o tema dessa noite, amados. É um tema pesado, ao qual relutei com o Senhor. Mas quando o Senhor manda, não tem o que fazer. No que você se identifica ali, queridos? Discípulo ou traidor? Abra a palavra de Deus em Salmos 41, 9. A palavra diz assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos por tudo que tens feito até este momento, Senhor. Pois cremos que grandes coisas o Senhor já fez. E também cremos que grandes coisas o Senhor ainda há de fazer, Pai. E esse é o momento da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é espada, Senhor, de 2 gumes. Ela penetra a alma e espírito, Senhor. Até onde o homem não pode alcançar, ela alcança. Então nós te pedimos que a Tua palavra venha nesta noite, Senhor, falar aos nossos corações. Pai, que os nossos corações estejam sensíveis à Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam destampados a ouvir, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, Pai. E eu creio, Senhor, a palavra é uma ministrada, mas o Senhor fala de forma individual com cada um de nós. Então fala
Nós te pedimos com cada um de nós, Pai, especificamente daquilo ao qual nós precisamos ouvir, não daquilo ao qual nós queremos ouvir, Senhor. Daquilo ao qual nós precisamos ouvir. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. E aqui a tua palavra, ela venha, Senhor. Ela venha e realize tudo aquilo ao qual ela está sendo enviada no nome santo de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, o salmista Davi, ele diz assim, Salmos 41:9, onde nós já lemos: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Esse é um texto, amados, messiânico, ao qual aponta para Jesus, ao qual a Bíblia inteira aponta para Jesus, se você meditar. E nós sabemos da história, né, a qual Jesus, ele é traído por um homem, esse homem chamado Judas Iscariotes. Quem está aí? Pelo menos isso tem que saber, né, queridos? Que o traidor de Jesus foi Judas, né? Não o Judas Tadeu, tá? O Iscariotes. A igreja está séria hoje, né? Amém, amados? Lá em João 13:21 diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhe, certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinando ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der um pedaço deste pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Muitos de nós, queridos, ouvimos falar todos os discípulos, Pedro, Tiago, João, no barquinho. Ouvimos falar deles, ouvimos falar de Mateus, mas pouco se fala em Judas. Temos a imagem conosco somente da traição. Judas foi um traidor. Porém, queridos, antes de ser um traidor, Judas foi um discípulo, Judas foi um escolhido por Jesus. E ele andou os 3 anos com Jesus, durante o ministério do Senhor. Pedro, Tiago eram pescadores, Mateus, o publicano, o cobrador de imposto. Judas, a palavra não fala muito, na verdade não fala nada, eu pesquisei quem era Judas. Judas diz que é filho do Iscariotes, que talvez era esqueci o nome, aquele que era rebelde, os rebeldes que queriam matar os romanos. Bom, depois eu lembro. Era um filho deles. E só que Judas, ele tinha algo especial. Judas, ele sabia lidar com dinheiro. Judas, ele sabia lidar com contas. E os discípulos de Jesus eram pessoas bem simples, humildes. E Judas, ele tinha esse dom de saber números, de saber contar, assim como Mateus também, o publicano. Porque não era qualquer um que era contratado pelo povo romano. Tinha que ter esse dom de saber contar, de ter números. Zelotes, lembrei. Filho de um zelote. Zelote eram os perseguidores, ele era uma seita que queriam acabar com o povo romano. Amém, queridos? Lembrei. E só que Judas, queridos, ele tinha esse dom. E Jesus escolheu Judas para ser um de seus discípulos. E colocou ele justamente para cuidar do tesouro, para cuidar do dinheiro do ministério, para cuidar de tudo aquilo que entrava, todo o recurso. E se você for parar para analisar, queridos, naquela época, Judas era um nome bem popular. Porém, hoje, quem conhece algum Judas aí?
Conhece um Judas, mano? Mas de nome ou por conta de traição? É difícil, amados. Mas o porquê? Porque ficou rotulado como um traidor. E Judas, eu me lembro, não sei você, pastor João. Eu só me lembro de Judas na Sexta-feira Santa, que a gente fazia um boneco desse tamanho. E aí malhava Judas, colocava no poste, dá-lhe Judas, botava fogo em Judas. Por quê? Porque nós nos revoltamos com aquilo que ele fez. Nós não nos conformávamos. E tínhamos essa indignação de fazer justiça, trazendo à memória aquilo que ele fez com Jesus. E isso todo ano, cada ano fazia um bonecão maior, né? E dá-lhe, pá, e amarrava, e botava fogo, e era aquela sujeira na rua. E é isso, Judas hoje em dia a gente não conhece. Por quê? Porque ficou rotulado. Quem está aí? Só que, queridos, nós precisamos pensar que Judas, antes desse último momento de entrega a Jesus, Judas foi um discípulo. Judas andou com Jesus. Judas, ele foi-lhe dado uma responsabilidade pelo Senhor. Só que algo que tinha em Judas fez com que ele caísse. O ponto fraco de Judas, talvez, seria o dinheiro, a ganância. E no decorrer da sua caminhada com Jesus, aquilo foi tentando, e Judas não conseguiu se libertar. Só que Judas, ele foi um discípulo. E falamos que Mateus também lidava com dinheiro, mas por que talvez Jesus não direcionou o dinheiro, o tesouro, a tesouraria para Mateus? Porque creio que Mateus já era curado. Porque os dois sabiam lidar com dinheiro. Só que Mateus, nessa área, ele já era curado, e Judas não. E Deus, queridos, Ele nos escolhe como discípulos para que nós sejamos tratados nas áreas ao qual Ele quer nos curar. Ele queria curar Judas nessa área. Só que Judas não se permitiu ser curado. Jesus sempre vai nos permitir passar pelas situações as quais nós precisamos ser tratados, provados, para que sejamos curados e aprovados. E se você tem algum problema, querido, se você passa por algo, por situações, o Senhor quer te tratar, para que você seja provado e depois aprovado pelo Senhor. Amém? Porque, amados, nós muitas vezes nós mistificamos, nós queremos ser curados com um toque de uma varinha mágica, ou então com o pastor falando, está curado, ou então um presbítero, ou alguém fala para você. Ou então você entrar numa bolha e está tudo certo. Mas não é assim. Aonde está o seu problema, aonde Deus vai mais te incomodar, para que você seja realmente tratado, para que você seja realmente curado. Porque Deus, Ele quer nos libertar por completo. Ele não quer nos libertar meia boca, Ele quer nos libertar por completo, queridos. Para que nós possamos curar outras pessoas. Porque você só vai ter autoridade em falar de algo quando você passar por esse algo. Você vai poder falar para um drogado que ele pode ser liberto se um dia você foi drogado e se um dia Jesus te curou. Aí você tem autoridade no assunto.
E poderia falar N exemplos aqui. E outro dia até comentei, no Mergulhando na Palavra, nós estávamos aqui, que eu tinha um problema. Eu era dependente químico e eu precisava ser liberto desse problema. Só que não veio ninguém e fez, tininim, está curado. Não. Eu tive que passar por um processo de cura, de libertação. E queridos, eu me lembro que eu fiz uma oração ao Senhor, falei, Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu quero me libertar. Só que eu não quero deixar de andar com os meus amigos, porque mediante ao milagre que o Senhor vai fazer na minha vida, eu quero testemunhar a Tua glória. E ali foi um processo, amados. Eu fumava uns 15 baseados por dia e falava que não era viciado. E ali o Senhor foi me libertando. Chegou um tempo que eram 3, chegou depois 2, aquilo o Espírito Santo vinha, me incomodava. Eu dava um pega e já doía na minha alma. Chegou um dia, falei, não quero mais. Fui liberto. Se fosse você, aplaudir Jesus, amados. Porque a glória é dele, não é minha. Só que, queridos, eu fui liberto de uma certa forma que os meus amigos, porque a gente jogava bola todo sábado de manhã na escola, e eu colava e, antes de jogar, pastor João, aquela roda tinha que dar um tapa. E eu colava e não fazia mais sentido para mim. E eles, cara, vai aí. Não quero, obrigado, Jesus me libertou. Vai, não. Chegou um momento que nem ofereciam mais. Chegou um momento que eles falavam, cara, ele está liberto. Jesus mudou a vida dele. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, queridos. E se eu encontro alguém que tem essa necessidade, já ministrei no Nova Vida, já fui, quando posso, vou com o Júnior, com o pessoal nas casas de recuperação e ministro que Jesus pode libertar. E Ele quer libertar, porque eu tenho autoridade nesse assunto. E ali falando dos discípulos, Mateus também poderia falar para Judas, Jesus Ele te liberta, cara. Porque eu estou liberto desse mal de dinheiro. Só que Judas não entendeu, Judas não quis. Porque primeiro a pessoa tem que querer. Não adianta eu te forçar, eu te trazer na igreja. Não adianta. Se a pessoa não quiser, ela não vai ser transformada, ela não vai ser liberta. Primeiro tem que partir dela, de dentro para fora. Senhor, eu quero. E eu estou disposto a fazer o que for preciso para ser liberto. Essa foi a minha oração e Jesus me libertou. Só que nesse meio caminho, queridos, o inimigo ele é sujo. Ele quer nos derrubar. E ele quer que nós voltemos a usar, a fazer as coisas as quais nós fazíamos. Aí acontece um problema e você já, vou fumar um para ficar light. Que besteira, né, queridos? E aí, depois já liberto, meu aniversário, eu ia para a Praia Cavaroa, né? Não fica com vergonha. O crédito é todo meu, você não tem culpa. E aí eu falei, meu aniversário, né? Faz tempo que eu não dou umzinho, vou fumar. E aí falei com um camarada meu, cara, traz uma paranga para mim, para quem não sabe é uma bucha de... E ali peguei, num dia anterior à viagem. E ali guardei. Ei, quando você quer mesmo, o Espírito Santo não vai deixar você cair de novo. O Espírito Santo ficou me incomodando a noite inteira, queridos. Eu não consegui dormir, pensando naquilo, aquilo me remoendo e aquilo me dando desespero.
E aí fui, busquei ela para irmos viajar, e estava na estrada, e aquele negócio, eu não falei nada para ela, e aquilo... A palavra diz o quê? Para a gente fugir da aparência do mal. Sabe o que eu fiz? Peguei, abri a janela, uau! Nunca mais, queridos, eu tive vontade alguma. Esse foi o meu teste. E Jesus, queridos, Ele vai te colocar, mesmo depois de estar liberto, Ele vai te colocar em alguns testes, Ele vai te permitir, diabo, colocar você em algum teste. Para ver se você está ou não mesmo liberto. Vamos ver qual é que é. E como eu falei, hoje eu tenho essa autoridade para chegar numa pessoa que tem esse problema de vício e falar para ela e conversar com ela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele pode libertar. E se você está aqui nessa noite, você tem algum problema parecido com algum tipo de vício, eu te digo, Jesus, Ele pode te libertar. E Ele não só pode, como Ele quer. Ele quer te libertar. E Judas, no decorrer, creio eu, que diversas as provações, só que a palavra diz que ele caía. Abra lá em João 12, 4. João era o cagueta da turma, né? Viu? Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Esse é o episódio de Marta, quando ela... Maria. Marta era irmã. Quando ela derrama o perfume nos pés de Jesus, ela quebra o nardo. E ali Judas se... Como fazer isso? Como esse desperdício? Poderia vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. E ali Jesus dá uma resposta ainda, fala, cara, ela tem que aproveitar enquanto eu ainda estou aqui. Os pobres você cuida depois. Só que João fala ali que ele tirava o dinheiro da bolsa. Então isso era algo que incomodava Judas. Judas vinha travando uma luta contra si mesmo para se libertar daquilo que era o seu ponto fraco, mas não conseguindo vencer. E quantos de nós temos lutado incansavelmente com pontos fracos das nossas vidas? Nossos pecados, e não estamos conseguindo vencer. E isso nos faz como Judas, queridos, traidores de Jesus. Porque como eu falei, você vai ser liberto, sim, mas primeiro você tem que querer. Se você não quer, você é conivente com o teu pecado e se faz você um traidor de Jesus. E queridos, eu sei que é pesado, como eu falei no início, traidor de Jesus, traidora de Jesus. Só que Jesus, Senhor, tem nos falado esta noite para nós nos acordarmos e nós nos tornarmos discípulos amados do Senhor. Eu não sei qual é o seu ponto fraco, se é bebida, droga, pornografia, mentira. Se você se machuca facilmente com as pessoas, com um líder, eu não sei qual é a situação que o Senhor tem permitido você passar. Mas nesta noite, queridos, o Senhor está nos falando que Ele quer nos libertar. Ele está nos falando que nós nele vamos conseguir passar pelo processo
Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. E nesta noite eu declaro que cada um de nós em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores em todas as situações contrárias aos quais está nos fazendo pecadores e nos fazendo traidores de Jesus. Precisamos passar pelo processo. E esse processo é que vai nos tornar discípulo. Podemos falar de Pedro, amados. Pedro, um dos discípulos. Em entrelinhas, se você lê sobre Pedro, um cara arrogante, um cara bruto, que se achava superior aos demais discípulos, que agia por impulso, cortou a orelha do Malco lá, negou Jesus 3 vezes, traiu Jesus. Quem está aí? Foi medroso, fugiu. Mas tem uma diferença de Judas para Pedro, queridos. Judas não se arrependeu. Foi lá, se enforcou, tirando a sua própria vida e perdendo a sua salvação. Pedro se arrependeu. Se arrependeu e voltou para continuar o discipulado com Jesus. E depois disso, Pedro virou o quê? Apóstolo. E se estamos aqui hoje, nessa igreja, é graças a Pedro, que se arrependeu a Jesus, porque a palavra diz o quê? Sobre a minha rocha eu farei a tua igreja. Pedro, tu és a rocha. Só que muitos de nós, amados, não estamos querendo pagar o preço. Nós estamos querendo ser apóstolos sem passar pelo preço de ser discípulo. Muitos de nós queremos um cargo eclesiástico, mas não queremos pagar o preço para chegar até esse cargo. E mesmo assim, quando chega ao cargo, sabe o que acontece? Desiste. Porque vê que é pesado, porque vê que não é fácil, porque vê que é um preço muito grande a ser pago, um preço de sacrifício. Só que, queridos, o maior sacrifício foi feito por mim, por você, por Jesus, e qualquer coisa que nós façamos nesta terra, não é nada por aquilo que Ele fez por nós. O Senhor quer nos levar a níveis maiores, amados. Além de discípulos, Ele quer nos tornar, nos direcionar a um destino profético, ao qual Ele tem nos chamado. Só que nós precisamos pagar o preço. O preço da libertação, o preço do discipulado. Lembra que eu falei do mergulhando na palavra? É o sacrifício de estar aqui, de aprender a palavra de Deus, de ser discipulado. Tivemos a batucada ontem, é o sacrifício de estar aqui. Os irmãos vieram lá de São Paulo, pagaram o preço, pegaram um ônibus às 7 da noite, chegaram ontem de manhã, passaram o dia inteiro aqui. Foi ou não foi, William? E ontem à noite pegaram o ônibus de volta para a cidade deles. É o preço. E muitos de nós não queremos pagar o preço. Nós queremos avançar, nós pedimos, Senhor, leva-nos a níveis maiores. Leva-nos, Pai, queremos um avivamento. Nós queremos, Pai, te conhecer mais. Só que o Senhor está falando, mas você não quer pagar o preço, querido? Você não quer pagar o preço? O pessoal saiu de carro aqui sexta-feira, Ricardo. Sexta-feira. Foi para São Paulo,
ficou sexta-noite, ontem o dia inteiro, pegamos, voltamos na madrugada, eu já estava lá. E estamos aqui. Estou aqui pregando. É o preço, queridos. Essa semana teve o avalanche. Foram lá, bate e volta e tal. É muito cansativo, só que é o preço, queridos. A gente não vai receber se a gente ficar dentro da nossa casa, deitado, esperando Jesus fazer. Não. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos sacrificar. E muitos de nós temos trocado Jesus por 30 moedas. Como assim, Leandro? Hoje eu não vou na igreja não, vou ficar assistindo uma série. Hoje eu não vou servir não, acho que eu estou doente. Está traindo Jesus, queridos. Estamos trocando Jesus por coisas que satisfaçam o nosso ego, que massageiam a nossa alma. Ser discípulo é sacrifício, ser discípulo dói. Só que é gratificante demais. É gratificante demais, queridos. E não estou falando por coisas materiais. Quando você entra na presença do Senhor, você se derrama ao Senhor. E o Senhor vem com uma porção, um bálsamo sobre a tua vida de paz. É gratificante demais. E Ele fala, continua, filho. Está difícil, continua, filho. Não está conseguindo, eu sou a tua força. Está pesado, eu ajudo você a carregar. Nós estamos romantizando o Evangelho. Achando que o Evangelho é mil maravilhas. Vai dar tudo certo. O Leandro nem me cumprimentou hoje, magoei. O pastor João nem fala comigo, meu Deus. Nossa, o pastor Léo então, olha, não vai na minha casa. Queridão, queridona, vamos amadurecer. Vamos ser discípulo. Nós não estamos com tempo para isso mais. O fim dos tempos está aí às portas. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nos tornarmos discípulos do Senhor. Porque a grande colheita está próxima e o Senhor conta com você. A grande colheita está próxima. Como ouvirão se não há quem pregue? É que diz a palavra do Senhor. Como ouvirão se não vieram ontem no ensaio da batucada, ou então nem para saber como funciona o ministério? Queridos, nós temos tudo, todas as atividades estão aí na nossa cara, é tudo, é dia das crianças, só não participa, só não é discípulo quem não quer. Precisamos voltar à essência, precisamos voltar a ser raiz. Na Bíblia nós não vemos Jesus passar a mão na cabeça de ninguém, amados. É só paulada. E Pedro sempre colocava a cara dele a tapa. Tudo sobrava para Pedro, mas ele persistia, ele estava lá. Olha o que diz lá em João 6,60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram falar, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite.
as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Precisamos ser como Pedro, queridos. Apanhou, para onde eu vou? Só Jesus tem a palavra de vida. Te magoou, eu não tenho para onde ir. Jesus tem a palavra de vida. Foi traído, eu não tenho para onde ir. Jesus tem a palavra de vida. Agora nós estamos responsabilizando Jesus pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, queridos. E ainda estamos cobrando Ele. Por que isso foi acontecer? Por que aquilo aconteceu? Aconteceu porque nós estamos fracos e estamos permitindo o diabo nos atacar. E porque Jesus quer transformar o nosso caráter. Agora imagina aquela hora se Pedro falar: estou indo também, Jesus, tchau. Estou vazando, ele vai ficar falando assim comigo? Magoei. Será que estaríamos aqui numa igreja? Nós estamos aqui porque esses homens, verdadeiros discípulos, olharam para Jesus. E eles aceitavam as repreensões, as exortações. Estávamos até falando esses dias, hoje em dia nós temos que pisar em casca de ovo para falar com as pessoas. Meu Deus! Não posso falar assim porque senão vai magoar, vai espanar, vai sair da igreja. Que isso, amados? Não. Precisamos voltar à essência, principalmente a essência do nosso ministério Bola de Neve, queridos. Implantar uma cultura do demônio, que nós somos narcisistas, que nós somos controladores. Isso daí é a ideia do diabo. Nós somos crente raiz, queridos, que suporta a dor, que suporta os ataques. Fizeram o que fizeram com o nosso apóstolo, não teve uma prova. Denegriram, injustiçado. Ele ficou calado como uma ovelha muda, assim como Jesus. E olha aí hoje, nada. Mas muitos saíram, muitos se saíram magoadinhos, muitos ficaram tristes. Essa igreja eu não combino com isso que essa igreja faz. Faz o quê, amados? Faz nada, a gente prega a palavra de Deus, a gente salva vidas. Faz o quê? O que sai desse altar aqui é só palavra de Deus. A gente não prega hipergraça, a gente não é calvinista, é palavra de Deus. Tudo que eu estou falando para ti está na palavra de Deus. Tudo que o pastor prega aqui, pastor João, os outros presbíteros, é palavra de Deus. E se você quer se tornar um discípulo, você tem que ouvir essas palavras e receber no seu coração e viver. E ontem no congresso, o pastor Santos, nosso presidente hoje, ele ministrou referente a isso. Ele falou das vestes. Que Deus, Ele tem uma veste para cada um de nós, na medida ao qual nós vamos avançando. Conforme você vai avançando, Deus vai te dando uma veste maior. De linho fino. Essa veste não pode ser híbrida.
Ela não pode ser misturada. Lá em Deuteronômio 22:11, não usem roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Não podemos viver o santo com o profano, queridos. E muitos de nós temos vivido o santo e o profano junto. Estamos traindo Jesus. Precisamos nos vestir dessa veste de linho fino, ao qual o Senhor nos tem disponibilizado. Não podemos misturar o profano com o santo. Precisamos viver uma vida íntegra que agrada ao nosso Deus. E quando nós nos submetemos a passar pelo processo do discipulado, o Senhor vem e troca as nossas vestes na medida ao qual nós vamos crescendo. Quem está aí? Quero falar aqui 7 características de um discípulo. Primeiro, fé e obediência. A fé em Jesus Cristo é o alicerce, a obediência aos seus mandamentos é a medida dessa fé. O discípulo não apenas escuta, mas ele age de acordo com as palavras do Mestre. Ah, Leandro, mas isso daí está na Bíblia? Tá, abre lá em João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Você ama mesmo Jesus? Quer ser um discípulo mesmo do Senhor? Obedeça aos mandamentos do Senhor. E pela fé, se achegue a Ele, que Ele vai te tornar um discípulo. Quem está aí? 2, aprendizagem e humildade. Ser discípulo é ser um aprendiz que busca constantemente aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Mateus 11:29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Três, autonegação. Precisamos negar os próprios desejos e inclinações para se dedicar totalmente ao Salvador. Algo necessário para seguir Jesus. Queridão, queridona, suas vontades não existem mais. São as vontades de Cristo na tua vida. Ah, mas está escrito? Está escrito. Mateus 16:24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sacrifício. Precisa negar-se a si mesmo, negar a sua vontade e seguir ao Mestre. Amém, igreja? Quem está aí? 4, amor ao próximo e serviço. Um discípulo reflete o amor de Jesus, servindo aos outros. Pronto para dedicar a sua própria vida em amor, em prol ao próximo. E aí, está servindo alguém, querido? E querida? Ou só está querendo ser servida ou servido? Muitos de nós, amados, queremos ser servidos, mas não queremos servir. Muitos de nós temos vindo aqui à igreja, estamos nos alimentando
Glória a Deus por isso, mas não estamos servindo. Não estamos servindo uns aos outros. Nossos ministérios, todos precisando de pessoas para servir uns aos outros. Porque quando você está ali num boas-vindas, você está servindo uns aos outros. Quando você está lá no Ministério Infantil, você está servindo. Quando você está limpando uma cadeira, você está servindo. Ah, mas aonde está escrito? Está escrito, Mateus 22, 39. E o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a si mesmo. Sirva o seu próximo como você quer que te sirvam. Quinto, coração aberto e obediência à vontade de Deus. O discípulo se deixa guiar por Jesus, abrindo o coração para escutar e seguir o caminho que é estabelecido por Cristo, não por seus próprios preconceitos. João 7,17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Sexto, evangelismo. É o compromisso de compartilhar as boas novas do Evangelho com os não crentes, levando outros a conhecerem e seguirem a Cristo. No começo do culto eu pedi para você olhar para a cadeira vazia do seu lado. Temos evangelizado? E queridos, eu não estou aqui para julgar ninguém, amém? Quem está aí? Essa palavra serve para mim, tanto quanto para você serve para mim, queridos. Eu me coloco nisso também. Quem eu tenho evangelizado? Quem eu tenho falado de Jesus? Quem eu tenho convidado? Marcos 16:15. E disse-lhes, Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E sétimo, vida em comunhão e dedicação. O discípulo busca a comunhão com outros crentes e se dedica a viver a palavra de Deus, imitando o exemplo de Cristo em todas as áreas da sua vida. Falamos da célula no começo, em andar em comunhão, em andar em unidade, em nos dedicarmos na palavra. 1 Coríntios 11:1 diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Apóstolo Paulo disse. Estamos vivendo, queridos, essas 7 características? Ou somente uma ou outra porque me convém? Porque, essa para mim tá legal, agora aquela ali de servir a um outro, Ricardo, não dá não. Servir aquele cara que me faz mal, meu Deus, daí dói. Queridos, se essa palavra não está te incomodando, não está gerando algo dentro de você, você precisa orar a Deus para ver como está o seu nível de comunhão com o Pai. Porque tem que gerar incômodo dentro de nós, queridos. E amados, essa é uma noite profética, porque o Senhor nos deu essa palavra numa noite de ceia. Justamente numa noite de ceia, ao qual nós trouxemos a lembrança, os 12 discípulos sentados naquela mesa, um deles traindo. E após aquela comunhão, Judas sai ali mesmo, desesperado, vai trair Jesus, trocar tudo aquilo que ele acreditava por conta do pecado, por conta da ganância. E volta, Jesus no Monte das Oliveiras, ele vem, dá um beijo em Jesus e traz Jesus.
Só que eu creio que se ele tivesse arrependido, o Senhor teria salvo ele. Ele teria cumprido o papel de traidor, porque precisava do traidor para que as escrituras se cumprissem. Só que ele teria salvo. E essa é uma noite de restauração, amados. Em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de restauração. Mas eu tenho a certeza que o Pai pode e quer restaurar nesta noite. Mas para isso, primeiro, nós precisamos nos arrependermos e tirar toda a legalidade do diabo sobre as nossas vidas. Para que sobre nós seja derramado o bálsamo de Gileade, trazendo cura sobre as nossas feridas e restaurando e cicatrizando toda ferida da nossa alma. Para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos, para que nós possamos avançar naquilo que o Senhor tem designado para mim e para você aqui nesta terra, que é salvar vidas, que é saquear o inferno. Amém, queridos? Nós vamos ceiar nesta noite. Pode apagar as luzes, o louvor pode subir. Nós vamos relembrar, trazer à memória aquilo que Cristo fez, partiu o pão, partiu o vinho, a carne, o sangue de Jesus. Santo é o Senhor Deus. Louvado seja o teu nome. A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Fazem isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazem isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A palavra diz, queridos, para nós nos examinarmos a nós mesmos. E essa é uma noite, como eu disse, é uma noite de restauração, só que para essa restauração nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor veio me trazendo algo para que nós possamos fazer nesta noite. Nós precisamos nos arrepender, como indivíduos e como corpo, para que nós não venhamos a comer indignamente o corpo de Cristo. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, nesta noite, querido e querida, eu queria te convidar a fazer algo. Aonde você está, se ajoelhe. Se você quiser vir aqui na frente, pode vir. Peça perdão para o Senhor, se arrependa. Se você quiser vir aqui na frente, pode vir, fica à vontade, amados. Se não der para se ajoelhar também, amém, queridos.
Mas se ajoelhe e peça um perdão verdadeiro e genuíno ao Senhor. Se arrependa como indivíduo daquilo que tem te afastado do Senhor, daquilo que tem feito-nos como ladrão, como traidor de Jesus. Comece a pedir perdão ao Senhor, examine-se, fala: Senhor, me mostra se tem algo que eu preciso pedir perdão, Senhor. Comece a pedir perdão para o Senhor. Comece a pedir perdão, peça perdão pela nossa igreja. Se não temos feito como o Senhor quer que façamos, se estamos deixando a desejar aquilo que Ele nos designou a fazer, Senhor, nós te pedimos perdão, Jesus. Te pedimos perdão, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, Jesus. Perdão, Senhor, por tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, que tem, Pai, feito com que nós não vivamos aquilo que o Senhor tem para nós. Perdão, Senhor, se não estamos sendo, Pai, discípulos como o Senhor quer que sejamos. Perdão, Jesus. Comece a orar, queridos. Peça perdão ao Senhor. Você mais do que ninguém sabe aquilo ao qual você tem falhado, não tem conseguido. E se você tem tentado, mas não tem conseguido, peça para Ele te ajudar. Perdoa, Jesus, a tua igreja. Perdoa, Senhor, a tua igreja. Jesus, Perdoa, Jesus, a tua igreja. além de ti, posso ir assim. Há ninguém igual a ti. Chamar a liderança aqui na frente para cearmos. Se coloque de pé. Se você não recebeu a ceia, levante sua mão. O diácono vai levar até você.
sua mão se você não recebeu ceia. Pisaduras do Senhor nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele pagou o alto preço pelas nossas vidas. Ele nos lavou e nos remiu com o sangue. Foi por nós, naquela entrega na cruz, o sacrifício, o maior sacrifício de todos foi por mim e por você. Ele se entregou. Santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Levante seu pão. Senhor, esse é o teu corpo, que foi partido por nós, Pai. Nós mesmo sem merecer, Jesus, o Senhor se entregou por mim e pelos meus irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Poder comer, Cristo. Levante seu vinho, suco de uva, representando o sangue de Cristo, que foi derramado por mim e por você. Não ficou uma gota sequer. Até a última gota, Jesus derramou o sangue para nos redimir de todo o pecado. Senhor, obrigado, Jesus. Como somos gratos, Pai, pelo teu sangue derramado naquela cruz. Como somos gratos pela tua entrega, Jesus. Obrigado. E nada que façamos, Pai, nada que façamos vai estar à altura, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. E o mínimo ao qual nós fazemos, Senhor, é entregarmos as nossas vidas a Ti, diante do Teu altar, Senhor, para que o Senhor nos ensine e nos ajude a sermos os Teus discípulos. Podei beber do sangue de Cristo. Nós vamos adorar ao Senhor. Agora lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eu queria convidar, se você tem alguma enfermidade, alguma doença, seja física, espiritual, aonde quer que seja, eu queria te convidar a vir aqui na frente. A palavra de Deus diz assim:
Só que, queridos, eu vou te falar uma coisa, só vem aqui se você tiver fé para ser curado. Porque Jesus, Ele cura, mas precisa da nossa fé. Se você tiver fé que vai ser curado daquilo que você precisa, vem aqui na frente. A palavra de Deus diz lá em Tiago 5, 14 e 15: entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir para os presbíteros ungir e declarar cura sobre a vida de cada um. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será comigo.
Ele vive, Ele está aqui. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive estás. Só a igreja, só a igreja. Um lindo coral para o Senhor. Posso crer É para o Senhor, Jesus. Todos juntos para a gente encerrar. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Antes de encerrar, eu queria fazer uma oração. Você que nos visita pela primeira vez, para que possa começar a ser um discípulo, você precisa fazer uma oração e reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente e eterno Salvador. Eu queria orar junto com você. Se você ainda não orou, a palavra diz que aquele que me reconhece diante do homem, eu o reconhecerei diante de Deus. Então você precisa sair da sua boca que o Senhor o reconhece. Levante sua mão, vamos orar, eu vou orar junto com você. Faça essa oração comigo, reconhecendo Jesus como seu Salvador. Tem salvação nessa casa, há festa no céu. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados. E eu te peço que a partir desta noite eu possa ter uma vida em unidade contigo. Se revele a mim, Senhor, como um pai de amor. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e que dele jamais se apague. Pai querido e Pai amado, eu oro por cada um desses irmãos que, num ato de fé, e proclamaram pela sua boca que o aceitam. Eu declaro eles teus filhos nesta hora. Que o Senhor possa se revelar poderosamente a cada um deles, Pai, nesta semana, como um pai, e os mostrando o amor ágape a cada um deles.
Em nome de Jesus, que eles possam ter visitações do Senhor nesta semana, Pai. Guarda-os, proteja-os, livra-os de todo mal e sela-os com o teu selo no coração de cada um deles, é o que eu te peço. E já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Você que fez essa oração, o William e o Enzo dos Boas-Vindas, eles vão estar ali na porta para pegar o seu contato, o seu telefone, passar uma mensagem para ti, para que você possa acompanhar os nossos eventos e também te convidando para estar conosco em uma das nossas células. Então não vá embora sem deixar o número com eles. É um carinho que nós temos e nós queremos que você caminhe conosco como família, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode acender as luzes. Levante suas mãos, repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Como família, em unidade, a palavra do Senhor diz que Ele ordena as bênçãos na comunhão dos justos. E aqui estão os justos do Senhor. Pai nosso que estás no céu, amém. Aplauda Jesus. Levante uma de suas mãos como vai receber. Que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Como sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus, cheio da presença do Senhor. Vai na paz, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.